Já estamos de volta com Hora Geral e você pode ligar no 3041-6777. Tem convites para o Placa Luminosa, dia 8 de agosto, no Ilha Pochá Clube. Daqui a pouco eu coloco um novo clipe. Vamos para o seguinte, no começo do outro bloco, eu coloco mais um pedacinho do clipe do Placa Luminosa, tá bom? Vamos conhecer um pouco mais de esporte? Vamos lá? O Santos está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Em grande exibição ontem na Vila Belmiro, o Peixe se mostrou vivo diante do Sport ao vencer por 3-1. O destaque foi Gabriel, autor de 2 gols. O próximo adversário será definido em sorteio a ser realizado no dia 4 de agosto. O Santos segue na Copa do Brasil, enquanto o Sport migra para a disputa da Copa Sul-Americana. Muito bem, Santos Futebol Clube. Saindo do sufoco, né? Bom, meu amigo convidado, Carlos Raton. Tudo bem, Raton? Tudo bem, Douglas? Tudo bem, telespectadores? As pessoas conhecem mais como Raton, né? Isso, Raton. isso. Espero ajudar aqui. Meu amigo Raton, é um prazer entrevistá-lo mais uma vez, porque vamos falar um pouco mais da imprensa da nossa região. Mas antes, como eu suspendi, agora eu vou colocar, cadê a manchete do Diário do Litoral para a gente mostrar para os telespectadores o jornal de hoje, dessa edição de quinta-feira, e o Raton vai nos ajudar. Já tem aqui o DL, vamos lá, a produção está preparando para a gente poder colocar ao vivo e, lógico, com a ajuda do Raton. Olha lá. Caso da merenda é arquivado em Guarujá. Justiça mantém liminar e Câmara resolve parar os trabalhos da comissão. Foi você que fez essa matéria? Fui eu. Fui eu. Agora, Raton, a gente não conseguiu contato com o Nicolás, que é o presidente da Câmara do Guarujá. Qual o sentimento que você, como jornalista, acredita que a população do Guarujá vai ter no dia de hoje ao ler essa manchete do Diário do Litoral? Eu acho que a população do Guarujá vai ficar muito triste, porque, na verdade, você comentou no começo do programa que eu estava vendo, houve um cerceamento, eu acho, do trabalho da Câmara Municipal, que é fundamental. Então, eu acho que a Justiça interferiu num outro poder, no meu ponto de vista, né? Eu não queria aqui discutir se a prefeita Antonieta estava certa, estava errada, mas você cercear a Câmara de fazer o trabalho dela, de fiscalizar, eu acho que foi uma interferência no Judiciário dentro do Executivo. A gente sabe que tem a independência dos poderes, e nesse caso, eu acho que o Judiciário, com uma liminar, acabou interferindo no processo, tinha que ser concluído ontem de qualquer jeito, interferiu no processo, atrapalhou o trabalho da Câmara. Eu acho que os vereadores estão muito chateados, porque, na verdade, foi feito um trabalho muito grande de exaustivo. Foram quase mais de 50 horas de leitura, ia ser até um pouco mais, né? Eles trabalharam quase se desdobrando e acabou chegando ontem, não teve, por causa de uma liminar, acabou encerrando os trabalhos e na verdade, arquivou-se o processo. Eu acho triste, principalmente, Douglas, pelas crianças de Guarujá, que, na verdade, no final das contas, né? De um lado estava a prefeitura, do outro lado a Câmara, no meio o judiciário, que até dizem, e eu não posso dizer isso com tranquilidade, mas com certeza, a certeza eu tenho, mas na verdade é complicado. Comprovar, o juiz que deu a liminar lá em Guarujá, Douglas, ele é professor da UNAERP, né? Está licenciado, está afastado, todo mundo falou isso lá nas redes sociais. Nas redes sociais, é um juiz afastado da UNAERP, tudo bem, está afastado, mas julgar uma... O que tem a ver a UNAEP com Guarujá? Para a secretária de Educação, secretária de... A Priscila Bonini. É dona da UNAERP. Então talvez... E ele é professor da UNAERP, então não tem nada a ver, assim, de uma certa forma a gente tem que acreditar que a justiça é cega, mas enfim, eu acho que não deveria ter julgado, ele devia se tornar suspeito nessa E apurar decisão, a verdade. E apurar a verdade. Deixa a Câmara trabalhar. Num outro momento, se o processo da Câmara foi irregular, se teve algum problema no processo de apuração, no processo de investigação, ela entraria com uma ação e a Justiça aí sim entraria no roteiro aí, né? E aí definiria se estava certo ou errado. Mas invadir o Legislativo e parar uma investigação, você falou muito bem com propriedade, nesse momento, eu acho que o Brasil passa por uma situação complicada, eu acho que deveriam deixar o Legislativo trabalhar. Dois aspectos, Raton, rapidamente. O primeiro, o Legislativo representa a população. Exatamente. Que queria uma resposta convincente e o Legislativo de Guarujá, neste caso, por exemplo, estava trabalhando. Tá. E em segundo ponto, né, a gente observa tantos desmandos, tantas irregularidades, e esse era o momento de mostrar para a sociedade de que a população estava envolvida nos assuntos do seu município.
e que muitas vezes a gente vê a população à margem, longe do poder legislativo. Se você fizer uma pesquisa, e já vou fazer uma outra pergunta para você, em qualquer cidade aqui na nossa região, vai lá na Praça Mauá, vai na Praça 14 Bis, vai na Praça Barão, vai lá no centro de Mongaguá, no centro de Itaém, pega 10 pessoas, dessas 10 pessoas pergunta quantos vereadores tem na sua cidade? Fala o nome de 3 deles, você vai ter problemas. Então, existe uma cobrança da população e também esse cerceamento por parte da Justiça, eu acho que isso é prejudicial para a cidade. Muito prejudicial. Eu acho que a Câmara ficou em xeque agora com essa situação, né? A prefeita, não estou dizendo que ela estava errada. Lógico. Eu acho que ela não deveria ter usado o judiciário nesse momento. Eu acho que ela deveria ter ido lá e convencer os vereadores que ela estava certa, provar que ela estava certa. Teve um momento, inclusive, da investigação que eu participei, em que o presidente da comissão, o Edilson Dias, que é do PT, perguntou se ela tinha aberto sindicância para apurar. Né? A Câmara mostrou a situação e falou assim, ela fez sindicância para apurar o que aconteceu. Ela, no primeiro momento, Douglas, disse que tinha feito. Aí ele virou para a comissão e falou, então é o seguinte, eu vou pedir que a portaria dessa sindicância, no diário oficial, quando saiu, ela demorou 10 minutos, alguns segundos, ela voltou atrás e falou assim, não, eu não fiz sindicância. Então ficou uma coisa muito chata naquele momento, né? Na verdade, ela falou que tinha apurado com rigor tudo que estava acontecendo, e aí ela fala uma coisa e depois ela desmente, ela mesma. O Raton, você falou corretamente, é aí que a população às vezes não tem um entendimento, e você como jornalista pensou muito bem esse dado, porque foi pública essa comissão. Exatamente. Veja bem, quando ela fala que abriu uma sindicância, o presidente da comissão na hora vai falar, então é o seguinte, então vamos pedir uma cópia. Não foi isso. Então ela faltou com a verdade. Nesse ponto foi público. E com relação à comissão processante, também para informar, como jornalista que nós somos, tinha um prazo. Exatamente. Entendeu? Por isso que não pode se estender nem ser prorrogado. O prazo era até o dia 22 dia de ontem. Dia de ontem. Então eles teriam que terminar e julgá-la, né? Ontem mesmo. Ela alega, e não tira razão, que é um julgamento político, mas a Câmara é um órgão político. Lógico, né? O Executivo não é órgão político. Exatamente. Então, esses tipos de argumentos que não dá. Agora, nessa entrevista que eu soltei hoje, conversei com ela por telefone, ela falou que o momento é de reflexão, é o momento das pessoas começarem a lutar por Guarujá, eu concordo com tudo. Lógico. Isso. Sempre, né? Sempre tem que ser assim, mas eu acho que a investigação foi prejudicada, eu acho que interferiram na Câmara de Guarujá como eu nunca vi na minha vida, sabe? Eu acho que o curso tinha que continuar. A Câmara cumpriu os prazos direitinho, fez todo o rito, né, de um processo desse legislativo e foi interrompido pelo Judiciário de forma absurda. Raton, cadê a manchete do DL? Tem mais manchetes aqui? Deixa eu ver aqui, cadê para a gente poder aproveitar o Carlos Raton. Cadê as manchetes do Diário do Litoral, por favor? Aqui no vídeo. Cadê o... Vamos colocar... agora você pode deixar que ainda tem mais manchetes. Assistência médica e conveniados é retomada. Isso é no Caixa Saúde de São Vicente. Pode subir um pouco mais a outra parte, por favor? Olha lá. Vaga garantida. Gabriel faz 2 gols. Peixe reverte. Vantagem do Sport Recife e avança às oitavas de final. Aluguel desvaloriza em Santos, né? É o preço do metro quadrado cai 2,2%. Esse é o acusado de pedofilia. Ele trabalhava num supermercado no bairro da Aparecida, já foi localizado, já foi identificado. Com relação ao aluguel desvaloriza em Santos, não sei se você fez essa... Não fui eu, mas eu acho... Por exemplo, isso me traz um outro assunto. O Diário do Litoral tem algum instituto de pesquisa atrelado ao jornal que faz alguma pesquisa, alguma coisa ou não? Não tem. Não tem. Você acha importante isso, Raton? Eu acho importante qualquer estudo de pesquisa, desde que ele seja sério, né? E não criado para direcionar a população, não criado para valorizar certos políticos, não fazendo pesquisas de forma que irregular, né? Irregular, não digo irregular, de forma leviana, ou seja, levantar para cima quando uma tendência é essa, se joga para cima, valoriza um partido, valoriza um político, eu acho complicado. Apesar que uma pesquisa recente aí, aqui de Santos e região, mostrou que se aquilo se o prefeito está bem,
principalmente de Santos, 66% que ele teve aqui. Sim, sim. Mais ou menos 66% de aprovação, eu acho. 66,8%. Eu acho isso uma aprovação muito complicada, porque se esse instituto que eu não acredito muito joga um pouco para cima, ele deve estar mais abaixo de 66. Essas pesquisas, lógico, que elas mostram um momento. Exatamente. Um momento, não é uma pesquisa que você vai usar. Olha, o ano passado a gente fez uma pesquisa. Opa, já mudou. Não. Mudou muito. As pessoas mudam de opinião, as pessoas começam a olhar a realidade que está inserida e quem está comandando a cidade tem que estar atento para isso. Você falou a verdade, coisa de momento. Então, eu acho que se é 66%, foi um momento muito ruim para o prefeito Paulo Alexandre aqui de Santos, porque eu acho que... Você acha que ele deveria ser mais avaliado? Pelo que as pessoas... eu vejo na rua que não está bem assim, tão bem assim. Mas a própria administração dele acha que ele está um prefeito do ano, né? O melhor prefeito do Brasil. E eu acho complicado 66%. Eu acho que tem que rever esses conceitos aí. Por isso que as pesquisas existem. Na realidade, hoje nós temos várias pesquisas que, inclusive, têm uma credibilidade junto à população, que é o Instituto Datafolha, sim. Que acaba, inclusive, até avaliando o governo da Dilma, que está em queda progressiva, né? Agora acho que chegou a 7%. Essas pesquisas, você acredita que na dificuldade do dia a dia do povo brasileiro, Raton, será que a população se atém a essa pesquisa ou ela reflete mais a sua indignação quando ela é consultada ou pesquisada mediante a realidade do momento? Eu acho que a população, de forma geral, né, quer saber do seu dia a dia, né, de você, do que está rolando em volta. Essas pesquisas, quando saem, eu acho que favorece quem é atrelado à política, quem é assessor do pesquisado, Sim. quem trabalha... Quem contrata. É importante, mas para esse segmento. Mas para a população mesmo, quer saber o dia a dia, o que pode melhorar o dia a dia dela, né? A gente vê na cidade aí, por exemplo, de Santos, vou dar mais uma vez exemplo de Santos, que em outras cidades está se fazendo obras em Santos, estão se fazendo obras em Santos, complicadas. São muitas obras. Ontem até na internet estava vendo um rapaz, um jornalista amigo, ele comentou assim, tem uma rua, não sei agora exatamente qual é uma avenida, que está trocando o asfalto, botando asfalto de novo. Eu acho assim, eu acho que em Santos, que é uma cidade maravilhosa, bem cuidada, né? De certa forma. Dizem que está preparada se comparada às outras da região metropolitana. Sim, se comparada às outras. Eu acho que a Prefeitura de Santos tinha que fazer trabalhos, tinha que fazer reformas em lugares que realmente precisam de reforma, né? Agora parece que vão reformar a Praça Mauá, né? Trocar o piso por outro piso. E que me deixou preocupado porque não envolve a reforma dos banheiros, por exemplo. Então, esse é o grande... Você tocou num assunto... Os banheiros da Praça Mauá são uma coisa absurda, né? Uma absurda de sujos, mal projetados, sujos, sabe? E se pessoas querem fazer um palco lá, se não me engano, na Praça Mauá, trocar o piso que estava bom e no banheiro, que é fundamental para a população, não se mexe. Então, eu não entendo qual é o esquema, né? Vou dar outro exemplo. A concha acústica que foi reformada aqui, que não tem acústica. É a primeira vez que eu vejo na minha vida que um equipamento público direcionado para ouvir música. E ter acústica, fizeram uma reforma, gastaram mais de R$1 milhão na reforma da concha acústica, santista, olha isso. E a concha não tem acústica. Você não pode tocar nada lá. Só pode tocar... Eu já estive lá também, não posso concordar muito com você. Eu não me atentei a isso. Mas, o que você ouviu lá? Violão, corda, não sei. Manda tocar bateria, manda tocar... Não pode tocar nada disso. Então não tem acústica. Então, se gastou um dinheiro e não tem acústica, é um absurdo. É um absurdo. Outra coisa, só tem uma entrada, eu estive lá, só tem uma entrada para pessoas deficientes. As outras entradas, você pode ir lá ver. Não me atentei. Não tem acesso. E lá no palco, todas as 3 descidas que tem na concha acústica, não tem rampa de acesso. O deficiente tem que ficar sentado numa cadeira de rodas lá atrás, e se tiver que sair numa emergência, tem que sair para um único ponto. Quer dizer, que reforma é essa? Se nem isso prestar atenção. Você sabe que a gente teve, não sei aqui essa semana, o Luciano Marques, que é do CONDEF, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e eu, inclusive, naquele dia ele ia até visitar alguns shoppings, alguns estabelecimentos, para justamente avaliar a acessibilidade ou não. Eu não prestei atenção nisso. Vou até comentar com ele, até porque o CONDEF é um órgão da Prefeitura, e no intuito disso tudo que você está falando, como jornalista, o jornalista tem a veia apurada, não no intuito só de crítica, sim de colaborar. Sim. O jornalismo, no meu entendimento, ele colabora com o município e com o munícipe,
porque vocês acabam tendo uma visão mais crítica. Bom, eu acho que as manchetes já estão garantidas. Vamos falar um pouquinho, acho que começou segunda-feira, uma série de reportagem investigativa sobre habitação, se não me engano. Também você que é o responsável? Não, Ratão? a equipe do Diário está fazendo. A equipe. Nesse caso, a equipe do Diário, né? Qual o intuito dessa reportagem investigativa, que é raro nos jornais nacionais, hein? Mostrar realmente como está o sistema habitacional da Baixada Santista, né? Envolvendo as 9 cidades. As 9 cidades, como está a dificuldade para se ter uma casa própria, como está a dificuldade para ter áreas para construir casa própria, a dificuldade de quem mora em lugar de forma insalubre, quem mora muito mal, né? O porquê que se mora muito mal, cadê o investimento que o governo do Estado e o governo federal, quando vem aqui, é investimento, 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 a gente não vê esse dinheiro, Sim. A gente não vê esse investimento nenhum, as pessoas continuam morando em palafitas, continuam morando em áreas de risco. Área de risco, que a gente não vê isso aí. Aí o Diário resolveu fazer um raio-x dessa situação e mostrar à população mostrar como é que está aqui a habitação na região. Esse raio-x vai ficar só na habitação ou vão ter outros temas? Outros temas. Por exemplo, eu cheguei a fazer uma reportagem recente sobre os moradores de rua de Santos. Sim. Douglas, moradores de rua de Santos é uma coisa seríssima, que nenhum prefeito, não aqui em Santos estou falando de Santos, porque a reportagem foi aqui, mas em todas as cidades tem moradores de rua, as prefeituras não tomam a menor medida para conter isso. Para coibir. Não é bem coibir, porque eles têm direito de ir e vir, eles têm direito de ficar na rua. Agora eles têm que ter assistência, as pessoas precisam de ajuda e gasta tanto dinheiro com tanta coisa para trocar um piso de uma Praça Mauá e não ajudam as pessoas que estão na rua. Eu passei uma noite não, passei 3 horas na parte da noite com essas pessoas, Douglas. Sentei com eles, conversei, entrevistei, foi uma experiência maravilhosa. Eu já tinha feito isso antes, mas essa foi em especial, foi muito importante. Eu vi ali, Douglas, incrível que pareça, todos que eu entrevistei tinham trabalho, eram trabalhadores que perderam a oportunidade, perderam a família, estavam numa situação em função da bebida, da droga, mas... Você acha que se tivesse uma ajuda, um programa, cara, eles aceitariam? Aceitariam. Tem carpinteiros, tem pintores, tem motorista de ônibus, tinha tudo ali, sabe, cabeleireiros, manicures. Cara, nossa, quanta mão de obra importante, pessoas que querem trabalhar, querem ter oportunidade, e o poder público não faz nada, deixa acontecer. Em Santos é muito sério. Em Santos, aqui no centro, eu vejo muitas cabaninhas montadas, exatamente, e são por moradores de rua, e ali eles dormem, ali eles consomem drogas, e isso é um problema social, Mas né? todos que eu entrevistei, Douglas, todos que não me pediram dinheiro, eles queriam oportunidade, eles queriam tentar o emprego. Fica difícil, porque a primeira coisa que você vai no emprego, quando a pessoa fala assim, você tem casa própria, você mora, você mora, né? Você tem moradia fixa. Cadê o estado de residência? Isso. Não tem, já pronto, ele já é jogado de lado. Quer dizer, como é que ele vai sair da rua se você não dá oportunidade de sair da rua? Né? Então a prefeitura tinha que olhar isso com muito cuidado. Um mesmo problema social que você acabou relatando como repórter dos moradores de rua são aquelas pessoas que não conseguem o primeiro emprego. Exatamente. Se não tiver uma oportunidade, você não entra no mercado de trabalho. E se não tiver uma oportunidade, não é dar uma moedinha no semáforo, nem dar uma refeição que você vai ajudar o morador de rua. E é aí que a sociedade pode ajudar, em conjunto com assistência social, para que projetos possam tirar essas pessoas de rua, talvez fazer um cadastramento delas, dar uniforme, uma frente de trabalho para ter uma oportunidade. Alternativas existem. As autoridades que hoje detêm a caneta precisam provocar isso e mostrar para a população que existe um relacionamento do público com a população, com a sociedade. Ratão, peço a licença, rápido intervalo, na sequência o Ratão continua com a gente e tem perguntas pelo 3041-6777. Eu volto já com Hora Geral.